Terça, 12 de dezembro. Nesse vídeo vamos estudar gráfico semanal, principalmente de alguns ativos do setor educacional. Já adianto, estamos na terça-feira, ou seja, a gente precisa da sexta-feira para fechar a vela de estudo, mas a gente já gosta de estudar durante a semana para atualizarmos os principais pontos gráficos dos ativos. Vamos começar por Cogna, vamos trazer outros ativos do setor educacional que movimentaram bastante até essa terça-feira. O que temos? Estamos aqui no nosso gráfico semanal da Cogna. Até o momento, terça-feira, fechou nos R$ 3,23, uma queda de 3% até o momento na semana. A gente observa um movimento mais lateral de Cogna com um fundo por volta aqui de janeiro, março de 2022, uma tentativa de rompimento por volta aqui de abril de 2023, mas a verdade é que a gente observa que é um movimento mais lateral aqui em Cogna. No entanto, a gente tem algumas regiões que a gente desenhou para quem já é nosso inscrito, que a gente observa uma tentativa aqui, por exemplo, de um topo mais, um pouco mais alto, um topo mais alto, um topo mais alto. A gente pode pegar essa região também plotar aqui na região inferior, uma espécie de um canal, mas o que a gente tem observado nas últimas semanas em Cogna. A gente veio trabalhando, claro, é apenas uma hipótese, não tem como a gente adivinhar o futuro. A gente observa que o ativo fez um fundo por volta aqui de abril de 23, começou a fechar acima das nuvens e tocou na nossa média ciano, que é a nossa exponencial de 144. Muita atenção que estamos bem próximo dessa média novamente. Para essa semana de 11 de dezembro, a exponencial de 144 está na região dos R$ 3,48. A gente observa que o ativo chegou bem próximo da exponencial 144 e até o momento um candle negativo. O que a gente gostaria de ver? Algum fechamento de preferência aqui acima dessa média, repito, R$ 3,48 seria um fechamento bacana para essa semana de Cogna. Claro, a gente ainda teria essa máxima de R$ 3,68 da semana de 24 de julho de 23 para ser superada, mas a gente não gostaria de ver essa média esse ano servir novamente como uma região de resistência incógnita. A gente observa a nuvem futura de Shimoku verde, interessante, e a gente vem trabalhando uma hipótese, uma possibilidade que o ativo realmente fez região de suporte nas nuvens de Shimoku, ou seja, chegou a fechar dentro das nuvens, voltou a fechar novamente acima, quando ele pelo menos ganhou a nossa exponencial de 21 aqui na região dos R$ 2,83, poderia fazer algum sentido uma tomada de posição. Claro, não seria uma condição ideal, já que a gente teria ainda a nossa média vinho do Shimoku de 26, que poderia ser uma região de resistência que a gente trouxe para vocês. Essa média está na região dos R$ 3,01, então interessante caso o Cogna venha continuar algum tipo de correção, de preferência, não perder os R$ 3,01, que é a nossa média de 26 do Shimoku, ou pelo menos se manter acima aqui, quem sabe, dos R$ 2,90, que é onde está a nossa média vermelha, a nossa exponencial de 21. Então, fechamento bacana para a Cogna, quem sabe um fechamento acima dos R$ 3,48, estamos aqui um pouco distante ainda, mas claro, ainda temos pregões aí durante a semana. E o fechamento mínimo que a gente gostaria de ver, algo entre R$ 3,01 e R$ 2,90, para a gente continuar acreditando que o ativo realmente fez uma região aqui de suporte nas nuvens de Shimoku. Chama atenção que a nossa linha de atraso, a nossa Chico Span, começa a adentrar o preço, atenção, que muitas vezes quando essa linha entra dentro do preço, pode ser um movimento mais lateral, a gente começa a ver se iniciar no ativo. Interessante essa linha voltar a ficar acima do preço, de preferência até distante do preço, não próxima do preço como está agora em Cogna. Atenção, a gente não tem como adivinhar o futuro, mas a gente aqui está traçando apenas cenários e possibilidades. Vamos trazer rapidamente também os nossos demais indicadores. Para quem gosta do nosso canal ou para quem está chegando agora, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Nuvens de Valores. O que a gente tem? Os demais indicadores. Nosso DMI verde, positivo, acima do negativo desde a semana de 6 de novembro. Ó, o verde acima do vermelho. A gente já estava com fundo branco, ou seja, nosso IFR acima do nível de 50, poderia fazer sentido alguma tomada de posição a partir da semana de 6 de novembro. Claro, não é recomendação, importante sempre gerenciar o risco de vocês, estudar a empresa, estudar os gráficos para ver se faz algum sentido tomar algum tipo de posição, seja na ponta compradora ou vendedora. Mas a gente já tinha aqui o nosso DM verde acima do vermelho e a partir da semana de 13 de novembro a gente vê também nosso ADX começar a subir, ou seja, poderia fazer aqui algum sentido uma tomada de posição.
aqui a partir da semana de 27 de novembro, o fundo também já estava verde, ou seja, o IFR acima até mesmo do nível de 60, e a gente observa que nas últimas semanas o nosso ADX linha preta renovando seus níveis cada vez mais altos, e por enquanto essa semana estamos na região aqui do 26 já, até mesmo do 25, ou seja, a gente pode começar a trabalhar com uma ideia aqui, quem sabe, no início de uma tendência, que a gente nunca sabe até onde vai o movimento, mas está bacana, verde acima do vermelho, IFR acima do nível de 50 e o ADX ganhando força, ou seja, já aqui também acima do nível de 25. Apenas para a gente recapitular os pontos e as médias importantes para a semana, fechamento bacana acima dos R$ 3,48. Atenção que também temos ainda as médias dos 200 aqui, por exemplo, a aritmética dos 200 está na região dos R$ 3,63, ou seja, pode ser também uma confluência de média, de aritmética de 200, com um topo anterior aqui na região dos R$ 3,68. Pode também ser uma região importante de resistência e o mínimo, quem sabe aí o fechamento pelo menos acima dos R$ 3,01, ou então, na pior das hipóteses, quem sabe acima dos R$ 2,90, que é a exponencial de 21 períodos. Para quem gostou, deixe seu like e vamos continuar agora a estudar os ativos com mais uma ação do setor educacional. E Duque 3, nessa terça-feira, fechou nos R$ 20,93, acumulado da semana, queda de 3,15%, e o que temos no nosso gráfico semanal. A gente observa que o gráfico semanal de Duque 3, assim como o Cogna, já está acima das nuvens de Shimoku, nuvem futura verde, mas ao contrário de Cogna, que ainda não ganhou pelo menos até a média ciano, 144, aqui no caso da Iduque 3, o movimento já está um pouco mais forte, porque já estamos próximo das médias amarelas, que são as nossas médias de 200. Vamos trazer aqui os pontos importantes para essa semana. O que a gente observa na semana de 7 de agosto de 23, a exponencial, aliás, a aritmética de 200, que é a nossa pontilhada amarela, você viu região aqui como região de resistência. Estamos novamente próxima da aritmética de 200, ou seja, atenção, e pode servir como novamente como uma região de resistência. Então, o ideal aqui, vamos trabalhar com ponto, quem sabe um fechamento em Duque 3 bacana acima da aritmética de 200. Para essa semana de 11 a 15 de dezembro, vamos ter, por enquanto, claro, estamos na terça-feira, pode ser que essa média fique alguns centavos acima ou abaixo, mas até essa terça-feira estamos com essa média aritmética de 200 na região dos R$ 21,83. Vamos deixar marcado aqui. Então, aqui muito importante. A gente observa que a máxima da semana até o momento foi R$ 21,68, quase batemos aqui na aritmética de 200. Atenção, vamos ver se o ativo nas próximas semanas fecha acima, quem sabe corrige, continua seu movimento de alta das últimas semanas e até mesmo meses que a gente observa em Iduque 3. Atenção, ideal, caso o ativo não feche acima do 21,83, ele continue a fechar acima de médias importantes. Por exemplo, a nossa exponencial de 200 está aqui na região dos 19,78, ou seja, o ativo está trabalhando na região que a gente chama região do sanduíche, entre as médias de 200, aritmética exponencial. Então, fechamento bacana, acima do 21,83. Fechamento, pelo menos que a gente gostaria de ver, respeitar a exponencial de 200 nos R$ 19,78. A gente observa que o ativo está com a média exponencial principalmente flat, a aritmética ainda está caindo, mas a gente observa fecha acima, fecha abaixo. Quando a média está assim de lado, muitas vezes o preço serve como um imã. Ele vai se aproximar da média, tenta se afastar, não consegue. A gente observa aqui um movimento mais lateral das últimas semanas, mas a gente pode considerar também um movimento, de certa maneira, corretivo. Porque veio aqui na exponencial de 21, a nossa linha vermelha, chegou a perder, mas ele começou a ganhar força, uma média que muitos traders gostam de trabalhar com exponencial de 21, e a gente gosta de colocar aqui também no nosso Ishimoku. Um gráfico interessante, a gente observa que poderia, como poderia ter feito, né? Foi uma compra, por exemplo, aqui em Duque 3. Deixa eu trazer para vocês. Lembrando que não é recomendação, são apenas estudos. A gente observa que a média de 9 do Ishimoku começou a servir como resistência, pavio, 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 média caindo. A partir do momento, quem sabe, ela fica flat, algum fechamento acima, um stop aqui embaixo, fazer algum gerenciamento de risco. Por exemplo, faria algum sentido comprar quando ela fechou acima de todas as médias mais curtas, comprar ele aqui na região dos R$ 20,23, deixar um stop aqui alguns centavos abaixo. Poderia, quem sabe, também, dependendo do tamanho da sua posição, já fazer alguma parcial, ou até mesmo encerrar, porque a gente observa aqui, para encerrar sua posição compradora, a
apenas trabalhando hipóteses, que a gente observa se aproxima da média, abre a semana já um pouco negativa. Se tiver muito comprado, poderia já fazer algum tipo de parcial, até mesmo sair da posição e teria realizado já algum tipo de lucro aí no ativo. Mas para quem está pensando mais no longo prazo, ainda, por exemplo, o ativo está acima das nuvens, acima das médias pretas, ainda faz algum racional também, algum sentido ficar ainda comprado, mas vai depender do seu sistema, do seu modelo, do que você pensa para o ativo. Se tiver algum acionista da Educ 3, quiser deixar algum comentário, interessante também para a gente sempre agregar valor aqui no nosso canal. Então, recapitulando, fechamento bacana acima do 21,83, que é a aritmética dos 200, e o mínimo que a gente gostaria de ver, pelo menos manter acima da exponencial de R$ 219,78. Vamos trazer rapidamente também os demais indicadores. Olha só que bacana, a gente observa DMI verde acima do vermelho desde a semana de 2 de maio de 23. O positivo ainda está acima do negativo, ou seja, em nenhum momento, até mesmo considerar essas últimas semanas mais de correção, o ativo não descruzou o DMI. Bacana, a gente vê o nosso ADX ganhou força, depois desacelerou, e ele já começou a ganhar velocidade e força nas últimas semanas, apontar para cima novamente. Bacana. Nosso IFS acima do nível de 50, desde basicamente entre a semana de 2 e 8 de maio, essa linha roxa é o nosso IFR, segue aqui ainda acima do nível de 50. A gente não vai considerar tanto o nível aqui no nosso canal de sobrecompra, sobrevenda. O mínimo que a gente gosta de ver, pelo menos acima do nível de 50, de preferência até mesmo acima do nível de 60. Esses indicadores aqui estão ainda bacana, vendo aqui da maneira como a gente gosta de estudar, mas sempre atenção e gerenciem o risco de vocês. Agora, para quem gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e vamos continuar com mais alguma ação do setor educacional. Nessa terça-feira, dia 12, Cruzeiro Educacional fechou nos R$ 4,88. Estamos no nosso gráfico semanal. E o que a gente observa até o momento, semana bem positiva, é claro, estamos ainda na terça-feira, para essa vela se fechar, se encerrar apenas no fechamento da semana, ou seja, na sexta-feira, mas até o momento acumulado alta de 8,69%. Que a gente observa aqui no ativo. Já estamos acima das nuvens de Shimoku, nuvem futura verde, o ativo veio uma forte recuperação, fundo aqui, março, abril de 23, bateu ainda na região do R$ 1,79, R$ 1,80, fez uma pernada interessante, começou a encerrar algum tipo de recuperação e que a gente observa nas últimas semanas. O ativo veio fazer suporte, assim como o Cogna, semanal nas nuvens de Shimoku, nuvem e ainda com a nossa exponencial de 50, aritmética de 50, que são as nossas médias pretas. Ó, a gente viu um candle aqui interessante, saindo das nuvens, veio fazer só algum tipo de correção nas médias de 50, veio ensaiar aqui, já fechar acima das médias a partir, confirmar, aliás, a partir da semana de 6 de novembro, a gente poderia dar uma olhada nos nossos indicadores, vamos trazer aqui os nossos indicadores, como eles estariam a partir da semana de 6 de novembro. 6 de novembro, a gente já estava com o nosso DMI verde acima do vermelho, o nosso AZX começou a ganhar força, apontar para cima, principalmente aqui, a partir da semana de 4 de dezembro, ou seja, a semana passada, e o nosso IFR já estava acima do nível de 50 desde a semana de 30 de outubro, ou seja, faria algum sentido tomar alguma posição compradora, claro, sempre com gerenciamento de risco, porque os indicadores falham. Seria interessante eles não falharem, todo mundo ia ganhar dinheiro na bolsa, ia ser feliz, mas poderia ter fechado acima, por exemplo. Vou trazer aqui uma hipótese, poderia ter dado errado. Fecha acima das nuvens, confirma com outro fechamento acima e na semana seguinte simplesmente, pum, porrada para baixo, em 2, 3 semanas perde esse fundo, aí ficaria muito feio aqui. Por exemplo, fechamento abaixo da pontilhada, que é a aritmética de 50, renovando a mínima, poderia ser algum movimento mais forte de correção na CSED3. Mas estava interessante, nossa linha de atraso do Shimoku também acima do preço, agora está quase também saindo das nuvens. Interessante o movimento das últimas semanas de CSED3. Atenção só, por exemplo, temos um topo aqui na região máxima dos R$ 5,55, R$ 5,56. Atenção, topo de outubro, novembro de 22, mas aqui faria algum sentido uma tomada de posição em Cruzeiro Educacional. A gente já observou os demais indicadores interessantes. Vamos ver como que fecha a semana, trazer também as demais médias para a gente estudar aqui a Cruzeiro Educacional, que até o momento vem sendo um dos destaques da Bolsa, alta até o momento de 8,69%. Vamos continuar agora também com outra ação do setor educacional.
Ser Educacional nessa terça-feira fechou nos R$ 7,35, assim como a Cruzeiro do Sul, aliás, Cruzeiro Educacional, vem sendo um dos destaques da semana na bolsa. Alta Ser Educacional até essa terça-feira de 13,08%. Uma forte valorização, vamos ver como fecha a semana, mas o que a gente observa aqui na Ser, a gente observa, nuvem futura já está verde, acima, semanal acima das nuvens, assim como a gente já mostrou, semanal acima das nuvens de Cogna, de Duque 3, de CSED3 e a Ser Educacional, a Ser também está acima das nuvens. Interessante a gente ver como às vezes o setor está forte. A gente observa que o movimento às vezes não é só de uma empresa específica, mas o setor está aqui pelo menos acima das nuvens semanal que a gente gosta de ver aqui no nosso canal. E o que a gente observa nas últimas semanas? Repetindo, nuvem futura verde, a nossa linha de atraso de Shimoku já aqui a nossa linha azul. Deixa eu dar um zoom para quem está chegando agora no nosso canal. Essa é a linha azul. É uma linha de atraso do Shimoku, né? É o próprio preço plotado 26 períodos no passado. Ideal quando ele pelo menos já cruzou o preço. O cruzamento provavelmente foi aqui em junho de 23, já autorizando alguma tomada de posição compradora para quem gosta de simplesmente operar essa linha aqui de atraso do Shimoku. Poderia fazer algum sentido alguma tomada de posição quando essa linha cruzou os candles, claro, estaríamos ainda abaixo das nuvens, mas aqui a gente já estaria acima das duas médias de 50, acima da exponencial de 21, acima das duas médias do Shimoku. É interessante a gente ver que na semana de 10 de julho devolveu aqui a exponencial de 50, mas ainda respeitou a aritmética de 50 aqui no nosso gráfico semanal. O ativo lateralizou por muito tempo e, olha só, porrada para cima, interessante movimento da Ser. Se tiver algum acionista da Ser, da Cogna, qualquer ação do setor educacional, deixe comentário o que vocês esperam para o ano de 2024, se vocês já estão pensando em vender ou estão pensando em comprar, deixem comentários. A gente observa o ativo aqui por enquanto pode trabalhar com uma ideia, quem sabe até do movimento lateral nas últimas semanas, e por enquanto a gente pode trabalhar com uma hipótese de, quem sabe, de rompimento. A máxima foi R$ 7,06, então vamos trabalhar aqui com a hipótese de pelo menos um fechamento acima dos R$ 7,06, que foi da semana de 21 de agosto de 23. Então o mínimo que a gente gostaria de ver aqui de preferência a ser fechamento acima dos R$ 7,06. Nessa terça fechamos nos R$ 7,35. Interessante o fechamento aqui acima dos 7,6 para quem sabe confirmar. A gente vê também um volume acima da média para a gente ficar aqui mais atento e estudando o ativo sempre. Não tem como a gente traçar o futuro, adivinhar o futuro, mas é o ideal quando a gente vê um movimento lateral de tanto tempo aqui, fechar de preferência acima da máxima desse movimento lateral, para a gente considerar realmente que o ativo está rompendo o seu movimento lateral aqui das últimas semanas. Recapitulando rapidamente, DMI verde acima do vermelho desde a semana de 5 de junho, o verde acima do vermelho, nosso ADX forte, ó. Estamos agora no ADX no nível de 43, ideal aqui pelo menos acima do 20, 25, preferência até apontando para cima, e o FR acima do nível de 50 desde a semana de 29 de maio, ou seja, esses indicadores aqui também estariam autorizando alguma posição compradora. Claro, os indicadores falham, os indicadores apenas são uma fotografia do presente, ou até mesmo do passado. Seria muito fácil se sempre eles acertassem, por isso que é importante gerenciar o risco, porque muitas vezes eles falham. Vamos encerrar agora o nosso vídeo com Ânima na tela, outra ação do setor educacional, vídeo especial do setor para vocês. E para encerrar nosso vídeo com as ações do setor educacional, com Ânima, não menos importante do que as outras, vamos encerrar com Ânima. Ânima, nessa terça-feira, fechou nos R$ 4,25, alta de 0,24%. O que a gente observa aqui em Ânima. Claro, estamos ainda na terça-feira, para a gente ter esse candle completo, ainda teria que ser a sexta-feira, mas a gente gosta de estudar também aqui no canal Nuvens de Valores o andamento da semana para a gente já estudar os principais pontos. E quais seriam os principais pontos de Ânima para essa semana? A gente já trouxe essa região, para quem já é nosso inscrito, já estudou a Ânima aqui no caso com a gente. A gente tem esse topo de junho, julho de 21, a gente interliga com esse topo de outubro, novembro de 22, que foi exatamente essa linha estendida, foi exatamente região de resistência também em julho de 23. E a gente observa que essa linha estendida, estamos novamente nessa região.
Vou até trazer aqui, recapitular para vocês. A gente pega esse topo de junho de 21, topo de outubro de 22, a gente vê que bateu aqui novamente em julho de 23, agosto de 23, estamos novamente aqui nessa região, novembro, dezembro de 23. O que a gente gostaria de ver? De preferência, não voltar a perder aqui, renovar mínimas, ou seja, essa região servir novamente de resistência. Então é importante, Anima, continuar seu movimento de alta aí, de preferência nas próximas semanas, senão a gente vai formar uma nova região de resistência justamente em regiões anteriores de preço. O que a gente observa também, além dessa confluência dessa linha de tendências que a gente estendeu, a gente observa que fez região de resistência na exponencial, a média laranja é a nossa exponencial de 80. Nossa laranja aqui, olha só, exponencial de 80 e aritmética de 80. Então, as médias de 80 no gráfico semanal da Anima estão servindo como médias de resistência. E estamos novamente nessas médias. Então, é importante a gente renovar as máximas, fechar acima e, se for fazer algum tipo de correção, corrigir nessas médias de 80 para a gente acreditar que o ativo vai continuar seu movimento de recuperação. Então, quais pontos importantes, muito importantes, para essa semana de Anima? A nossa exponencial de 80 ainda está acima do preço, aqui na região dos R$ 4,39. Fechamento aqui, vamos até deixar anotado para vocês. Vamos colocar aqui. EMA 80, 4,39. Vou colocar a 21 em cima. 4,39. Também temos a nossa laranja aqui pontilhada, que é a nossa aritmética de 80, região dos R$ 4,08. Então percebam que no momento estamos nos R$ 4,25, então a gente está entre as duas médias de 80, a aritmética exponencial. A aritmética de 80 na região dos R$ 4,08. É interessante, então, se a gente não conseguir fechar acima dos R$ 4,39 essa semana de Anima, de preferência a gente não fechar também abaixo dos R$ 4,08, senão pode existir uma nova possibilidade. Aqui a gente só trabalha os cenários e estudos. Eu não tento adivinhar o futuro, não tenho essa pretensão. A gente apenas estuda as possibilidades. Olha só, aquela região de resistência, a linha vermelha, confluência com as médias laranjas de 80. E estamos novamente na mesma região. Interessante a gente fechar acima, de preferência, acima dos R$ 4,39. Se não for essa semana, semana que vem, para a gente acreditar na continuidade do movimento altista. E de preferência, caso não fechar acima dos 4,39, não perder os R$ 4,08, porque a gente pode fechar novamente abaixo das médias de 80 e a gente não tem como saber o que vai acontecer. Mas a gente observa que no movimento passado não foi interessante para o ativo. Claro, ainda teríamos a exponencial de 21, a média vermelha, as médias pretas de 50 que estão abaixo do preço, que podem servir como médias de suporte. Ainda teríamos possibilidades de suporte na média, mas, claro, a maioria dos inscritos, das pessoas físicas, operam mais na ponta compradora, então a gente busca sempre mais analisar com um viés de o ativo continuar seu movimento altista do que baixista, mas aqui nossas análises sempre são neutras. A gente não torce para o ativo, a gente torce para os investidores, mas aqui a análise ela é sempre neutra, então a gente não tem torcida para ativo algum. Então, preferência fechar acima dos 4,39 a semana seria um fechamento interessante aqui. E claro, as máximas que temos do movimento anterior, R$ 4,62, R$ 4,53, R$ 4,34. Também estamos muito próximos da região de topo anterior. Interessante então é romper para a gente ver esse movimento e quem sabe buscar as médias amarelas. A nossa exponencial de 200 está aqui na região dos R$ 5,90 e a aritmética de 200 aqui na região dos R$ 7,15. São médias interessantes no gráfico semanal. Muitos traders, muitos investidores olham mais as médias de 200 no gráfico diário, mas aqui a gente gosta de estudar também as médias de 200 no gráfico semanal. Agora vamos dar uma olhada também nos demais indicadores. Para quem gostou da nossa análise, não esqueça de deixar seu like, porque vai ajudar muito o nosso canal. A gente observa IFR acima do nível de 50 desde a semana de 13 de novembro, nosso DMI verde acima do vermelho desde a semana também de 13 de novembro, mas a gente só começou a ver o nosso ADX ganhar alguma força a partir da semana de 4 de dezembro, ou seja, a semana passada, mas poderia fazer algum sentido para quem gosta de se apoiar no IFR, com cruzamento de DMI e acreditando que esse movimento que a Anima fez foi um movimento mais corretivo, apesar de ter perdido todas as médias,
A gente observa que a gente tinha cruzado também a nossa linha de atraso do Ishimoku aqui, ou seja, tinha já recuperado um momento mais comprador aqui nesses candles laterais, dava para acreditar numa recuperação do ativo, mas era importante gerenciar o stop caso o ativo perdesse aqui a mínima dos R$ 2,49, porque o ativo poderia continuar um movimento corretivo mais forte. Então, recapitulando, uma semana bacana de ânimo, a gente gostaria de ver fechamento acima dos 4,39 para fechar acima da exponencial de 80 e caso não feche acima da exponencial de 80, preferência, tá? Um cenário ideal, sempre trabalhando nos cenários ideais, não fechar abaixo dos R$ 4,08, porque senão a gente vai perder novamente a nossa média aritmética de 80, que está na região aqui dos R$ 4,08. Para quem gostou da nossa análise, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, invistam sempre com responsabilidade, gerenciem o capital de vocês com muita atenção. Forte abraço e bons investimentos. Até um próximo vídeo.